Uma senadora da oposição assume a presidência da Bolívia, mesmo sem quórum, e promete convocar nova eleição presidencial. A Igreja Católica tenta mediar, assegura que não haverá perseguição política e dá garantias aos deputados e senadores do Movimento ao Socialismo, o partido do ex-presidente Evo Morales, para que participem das sessões da Assembleia Legislativa Plurinacional, o nome do Congresso da Bolívia. O ex-presidente chegou hoje à Cidade do México com o ex-vice-presidente Álvaro Garcia Linera, num voo que foi abastecido no Paraguai depois que o Peru negou o direito de pouso, e depois o voo obteve autorização do Brasil e do Peru para passar por seus espaços aéreos. Como disse ontem à noite, antes de sair da Bolívia, Morales prometeu voltar com mais força. Talvez consiga, especialmente porque o próximo governo dificilmente conseguirá manter a média de crescimento econômico de quase 5% ao ano sob Morales. Mas o ex-presidente terá de esperar anos. Em La Paz, a oposição a Morales tentou reunir a Assembleia Legislativa para aceitar oficialmente a carta de renúncia do presidente e indicar um sucessor. Não houve quórum porque deputados e senadores do Movimento ao Socialismo não apareceram. Os partidários de Morales disseram que pretendiam comparecer, mas não tinham condições de segurança. O centro de La Paz está tomado por apoiadores de Morales e também por manifestantes da oposição, especialmente do grupo mais extremista e violento, liderado por Luiz Fernando Macho Camacho, presidente do Comitê Cívico Pró Santa Cruz, o departamento mais rico da Bolívia. Os dois grupos se enfrentaram várias vezes durante o dia. Depois de 2 horas sem o quórum mínimo de 19 dos 36 senadores, às 16 horas e 52 minutos, 17h52 em Brasília, a vice-presidente do Senado, Jeanine Áñez, se declarou presidente do Senado e da Assembleia Nacional e assumiu a presidência da Bolívia com base no artigo 170 da Constituição Política do Estado, que dispõe sobre casos de ausência definitiva por abandono do território nacional do presidente e do vice-presidente. O Tribunal Constitucional validou a sucessão presidencial. O ex-presidente Carlos Mesa, segundo colocado na eleição presidencial de 20 de outubro e líder da oposição moderada, reconheceu Jeanine Áñez como presidente com a seguinte declaração: nosso país consolida com sua posse, sua vocação democrática e a valentia de uma luta popular legítima, pacífica e heróica. Da Cidade do México, Evo Morales denunciou a posse de Jeanine Áñez como a consolidação do que chamou de um golpe arteiro e nefasto. Uma senadora da direita golpista se autoproclama presidente do Senado, disse Morales, e logo presidente da Bolívia, sem quórum legislativo, cercada por um grupo de cúmplices sob a proteção das Forças Armadas e da polícia que reprimem o povo. Denuncio ante a comunidade internacional que o ato de autoproclamação de uma senadora como presidente viola a Constituição da República e o regimento interno da Assembleia Legislativa, acrescentou o ex-presidente. O tom autoritário do discurso revela que Morales não confia na oposição e faria de tudo para se eternizar no poder, seguindo o exemplo do caudilho venezuelano Hugo Chávez, seu guru. Líder sindical dos produtores de coca, Juan Evo Morales Aima, chefiou ondas de manifestações de protesto do movimento indígena que derrubaram 2 presidentes, Gonçalo Sánchez de Losada, em 2003, e Carlos Mesa, o atual líder da oposição, em 2005. Isso antes de Morales se tornar presidente em janeiro de 2006. Ele foi reeleito 2 vezes, a segunda alegando ter sido eleito pela primeira vez pela Constituição anterior, já que a atual só admite uma reeleição. Morales ainda organizou um plebiscito para acabar com limites da reeleição e perdeu em 2016. Mesmo assim, recorreu ao Tribunal Constitucional, alegando que ser candidato é um direito humano fundamental e conseguiu se candidatar neste ano a um 4º mandato. Durante toda a campanha, os adversários o chamaram de candidato ilegal.
Na noite da eleição, com 83% das urnas apuradas, a apuração preliminar apontava que haveria segundo turno, quando essa apuração preliminar foi suspensa. No dia seguinte, a contagem manual voto a voto mantinha a expectativa de segundo turno, quando foi suspensa. A apuração preliminar foi retomada e o Tribunal Supremo Eleitoral proclamou a vitória de Morales. A missão observadora da Organização dos Estados Americanos, a OEA, considerou a mudança abrupta no resultado altamente suspeita. Mesa rejeitou o resultado e convocou a população a sair às ruas. Desde logo, Morales afirmou ser vítima de um golpe de Estado. Só 10 dias depois, quando greves e protestos paralisavam a Bolívia, o presidente concordou com uma auditoria do resultado conduzida pela Organização dos Estados Americanos. No fim de semana, em vários departamentos, o equivalente aos estados, a polícia se negou a reprimir os manifestantes. O exército também disse que não ia atacar o povo. No domingo passado, saiu o resultado da auditoria da OEA, apontando graves irregularidades. Houve urnas sem nenhuma abstenção, com todos os votos para Morales, urnas em que todas as cédulas foram preenchidas pela mesma pessoa e fraude na transmissão eletrônica dos resultados. Morales recuou e aceitou a recomendação da OEA de que fossem realizadas novas eleições com novas autoridades eleitorais. A oposição exigiu então que o presidente não fosse mais candidato. Ele não aceitou. Diante do impasse, os comandantes das Forças Armadas e da Polícia Nacional e a poderosa Central Operária Boliviana, em suspeita de golpismo, sugeriram a renúncia de Morales. A renúncia coletiva do presidente, do vice-presidente, dos presidentes da Câmara e do Senado, deixando o país acéfalo, foi uma aposta no caos e mais um golpe na democracia boliviana. Hoje, durante reunião do Conselho Permanente da OEA, em Washington, o secretário-geral da entidade, Luiz Almagro, ex-ministro do Exterior do Uruguai, argumentou que o golpe na Bolívia foi dado em 20 de outubro por Evo Morales ao fraudar a eleição. 15 países, inclusive o Brasil, defenderam a realização de novas eleições rapidamente como saída para a crise boliviana. Para isso, é preciso que os deputados e senadores do MAS, o Movimento ao Socialismo, o Partido de Morales, participem da Assembleia Legislativa e que a Bolívia tenha uma campanha eleitoral democrática e pacífica. É importante que a liderança da oposição fique com Carlos Mesa, um jornalista e historiador de perfil moderado, e não caia nas mãos de Luiz Fernando Macho Camacho, um extremista de direita, que na última semana assumiu o controle das manifestações, incitou a violência e foi fotografado dentro do Palácio Nacional com uma Bíblia e uma bandeira da Bolívia nas mãos. Macho Camacho era o apelido de um boxeador porto-riquenho. É um bom apelido para um boxeador, mas não para um político democrático. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.